Fala galera do Corinthians, boa tarde para vocês estão tão bem? Então vamos começar aqui com o React Timão. Vamos para mais um giro de notícias do Timão para você e nós vamos estar reagindo no vídeo de hoje ao Globo Esporte e ao Samir Carvalho do Café do Setorista, ok? Então nós vamos trazer para você as informações do Timão aí e depois eu vou estar reagindo ao vídeo deles, ok? Essa é a fiel torcida aí de fundo aí, ó. Ouve só. E torcida maravilhosa, esse é o nosso Corinthians, olha lá. A Neoquímica Arena lotada. E a torcida do Corinthians aí, ó, fazendo a festa. Eu vou cantar pro Timão ganhar, e o Timão vai ganhar, hein? Hoje é o dia, nós vamos pegar aí o Barcelona de Guayaquil. E como eu já disse para vocês, eu já dei aqui a minha opinião. É 5-0 pro Corinthians e não tem misericórdia. Caiu na arena, já era. Nós vamos pegar eles hoje e o Timão vai sair classificado, ok? Mas é isso aí, fiel torcida. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Esporte torcedor, principalmente você, torcedor corintiano, você já acorda com aquele friozinho na barriga, né? Você que não é corintiano também, você já tá com aquele friozinho na barriga também para dar aquela secada no Corinthians. E hoje aqui, ó, na tela da Globo, Corinthians e Barcelona de Guayaquil, 9h30 da noite, vocês vão assistir. Quem é corintiano vai na espera de um milagre. Quem não é corintiano vai torcer para dar aquela secada, né? Pro Corinthians não se classificar, mas já vamos pra Arena Corinthians para sentir como é que tá esse cheirinho de noite de Libertadores. Dedê, boa tarde, Denise Tomás Bastos. O torcedor do Corinthians estava preocupado com o Yuri e agora tá preocupado com o Galo, que tá com problema no joelho. É isso, Dedê? Boa tarde. Tudo bem, Fred? Boa tarde para você e para todos que acompanham o Globo Esporte. Exatamente. Ontem a gente falou, né, que o Yuri está fazendo um tratamento porque teve um trauma no tornozelo. E ontem, no último treino, único treino, inclusive, que o Ramon Dias teve com a equipe completa, o Rodrigo Garro não foi a campo porque está sentindo o joelho. Ele tem uma tendinite no joelho direito, tem tratado já tem algum tempo. No jogo contra o Santos, por exemplo, ele jogou através de infiltração, sentindo dores, fez o gol que classificou o Corinthians para a final do Paulistão, mas sentiu muitas dores, então não treinou ontem. No lugar dele, o técnico Ramon Dias apostou no Romero. A gente tem até uma possível escalação para ver como o Corinthians entra em campo hoje com o Romero no lugar do Garro. Aí viria o Hugo Souza no gol, lá do lado direito, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu do lado esquerdo. Aí o meio de campo com Ranieri, Martínez, Carrijo e o Romero lá na frente, Memphis e Yuri. Yuri ou Memphis, né? Os dois atacantes do Corinthians. Yuri, que é o artilheiro dessa equipe, já marcou 6 gols esse ano, Fred. Boa, Dedê, e como é que tá o clima aí? O torcedor do Corinthians, ele tá acreditando? Tem que acreditar, né, Fred? O próprio Hugo Souza pediu para os torcedores acreditarem nessa vitória. 3 gols para ir para os pênaltis, 4 gols para conseguir seguir aí de forma direta para a próxima fase. Eu tô aqui desde muito cedinho, a gente está aqui desde as 8 horas da manhã. Tem bastante torcedor já aqui nos arredores, porque tem aquela ansiedade, como você falou, né? Já acorda ansioso. Então, estádio lotado, ingressos esgotados e já tem gente, mesmo com tanto tempo antes do jogo, que vai ser 9h30, já tem gente por aqui, inclusive chegando ônibus de caravana, viu, Fred? Boa, e até para trazer uma esperança a mais para o torcedor do Corinthians, o Barcelona jogou no final de semana e perdeu de 4-0. Exatamente o placar que o Corinthians precisa hoje para se classificar sem precisar dos pênaltis. Foi isso, né, Dedê? Foi isso, mas é uma esperança mais ou menos, viu? Porque foi um time completamente reserva. O treinador poupou os jogadores titulares justamente para a partida de hoje. Hoje, o Barcelona deve entrar em campo com a mesma equipe que venceu o Corinthians por 3-0 lá no Equador. Uma dúvida é só na zaga, porque o Alex Rangel sentiu uma contratura na perna esquerda e aí não sabe se vai jogar. Mas o Coroço e o Lionel, que é brasileiro, vão jogar. O Lionel, inclusive, falou com uma equipe nossa de Ribeirão que não esperava que abrisse tanta vantagem assim no Corinthians. Vamos ouvi-lo. Nós já sabia que poderia vencer o time do Corinthians aqui, porque estamos em casa, estamos com a nossa torcida, no nosso estádio, mas não imaginava que seria assim.
Fechado, Dedê. Muito obrigado, um beijo. Bom, vamos agora... Só para reagir com vocês aí, Fiel, essa colocação aí, dessa escalação que estão fazendo aí, de colocar o Romero no lugar do Garro, eu acho que não é interessante. Ao meu ponto de vista, existem jogadores que podem fazer essa função aí um pouco melhor. O Coronado ainda está se recuperando, não está aí, né, pronto para o jogo, mas tem meias que podem entrar ali naquela posição. Você pode colocar, por exemplo, o próprio Carrijo ali, né, colocando mais um outro volante, né, mas eu ia de Breno Bidon. Eu ia de Bidon ali, né, naquela cabeça de área ali, para poder ou então recua o Memphis e coloca o Romero no lugar do Memphis. Aí eu sou de acordo. Mas vamos ver aí, né, o que o técnico vai fazer aí, o Ramon Dias, seu filho aí, o Emiliano, o que eles vão aprontar aí, né? Espero que ele não venha com as invenções táticas, né? É que nem eu disse nos vídeos anteriores, se jogar com um esquema tático novo que estreou e jogou contra o Santos, a gente vai fazer 5-0 nesse time aí, né? Vamos colocar aí o Corinthians aí, o Corinthians é favorito, tá jogando em casa e vamos para cima. Você vê que até o próprio jogador deles, né, não achava que era tanto assim, porque foi uma falha de esquema tático mesmo, né? Eles acharam que ia ir 1-0 no máximo aí, né? Então eles sabem que eles não têm time, no fundo eles estão tremendo, essa é a verdade, né? Mas vem para a arena, que aqui em casa nós conversa. Para São Paulo, a gente já chama a Joana de Assis para se juntar ao debate. Bom dia, Joana. Me antecipei, né? Mas tô aqui. Presente. Joana, só queria te dar bom dia. É porque a gente vai chamar a Denise Tomás Basso com informações do Corinthians. Então, vamos lá. Vamos ver como é que o Timão está se preparando para virar um resultado muito difícil. Bom dia para você também, Denise. Tudo bem, Barreto? Bom dia para você. É bom que eu dou bom dia para a Joana também, amigos da mesa, todo mundo que acompanha o Redação Sport TV. O Corinthians teve só um treino, né, com todo o elenco reunido para se preparar para essa partida, como você disse, extremamente difícil. Foi ontem às 5 horas da tarde com todos os jogadores em campo. Rodrigo Garro não treinou porque ele está sentindo ainda o joelho. É uma tendinite no joelho, né, que ele vem tratando há algum tempo já. Jogou contra o Santos com dor no joelho, mas ainda assim fez um gol que garantiu aí a ida do Corinthians para a final do Paulistão, mas hoje é dúvida para essa partida. O técnico Ramon Dias treinou o Romero no lugar dele, então a opção ali no meio de campo é Romero junto com Carrilho, Martínez e também o Ranielli, que está de volta, né, se recuperou, já jogou no último domingo, deve jogar hoje como titular. Uma mudança na lateral esquerda é a chegada do Matheus Bidu, ele vai jogar como titular também no lugar do Angileri, que jogou na última rodada do Paulistão, porque não está inscrito nessa fase da Libertadores, mas como você disse, é algo muito difícil o jogo de hoje, um jogo muito importante para o Corinthians, precisa vencer por 3 gols de diferença para levar para os pênaltis, se quiser avançar para a fase de grupos de forma direta, 4 gols de diferença. E o Corinthians não pode sofrer gols, né, amigos? E o Corinthians tem sofrido muitos gols. Nos últimos 17 jogos, 20 gols sofridos. Mas o Hugo Souza, goleiro, capitão, um dos líderes dessa equipe, falou que tem que acreditar, que os torcedores precisam acreditar, porque o elenco está acreditando. O técnico Ramon Dias pediu tranquilidade para esse elenco, para manter a postura, né, e a cabeça mesmo nesse jogo, porque é um jogo muito difícil. A gente sabe como são os times sul-americanos. O Barcelona deve fazer aquela catimba que costuma fazer para segurar o jogo, né? Afinal, eles podem perder por 2 gols de diferença que avançam de qualquer forma para a próxima fase. Então vai ser um jogo difícil, mas com pressão dos torcedores corintianos que vão lotar mais uma vez essa arena. Mais de 45 mil torcedores são esperados, ingressos esgotados para esse jogo. Eu falei, né, que o Rodrigo Garro não deve jogar. O Igor Coronado é o substituto imediato dele, né, nessa posição. Só que também está se recuperando de uma lesão na coxa. Por isso, a opção pelo Romero, que é o artilheiro da arena, é um jogador que os torcedores conhecem muito bem. Então, tem tudo aí para dar certo, para apostar nesses 3-0 para ir para os pênaltis ou mais de 4 gols. Os torcedores estão confiantes, já tem torcedor aqui ao redor, viu? A gente sabe que eles sempre costumam chegar cedo. O jogo é só 9h30 da noite, mas já tem uma galera passeando por aqui, fazendo tour, acompanhando aqui em volta da arena em Itaquera, Barreto. Tecnicamente o Corinthians até pode tomar gol, né, Denise? Mas não deve. Porque se toma um, sim, já passa a precisar de 5 para passar vários. Direto, ou de 4 para ir para pênaltis, né? Realmente é um jogo em que você precisa sufocar o adversário
e tentar não correr risco lá atrás, né? Tentar não se abrir para o contra-ataque. E algo difícil, que tem sido mais difícil ainda quando se trata de Corinthians. Né? Pois é. Vamos falar com a Joana de Assis, então, sobre o que o Ramon Dias tem aí, o Ramon e o Emiliano, como opções. Denise, obrigado pela participação. Joana, a gente já mostrou ali o campinho. Seria o Romero, e ainda tem esse problema muito sério do Garro, né? Que é o cara que municia os atacantes, é um cara que também fazedor de gol, né? Se for confirmada realmente a perda do Garro, ela é doída para o Corinthians. Estou vendo ali que no meio de campo, com a volta do Ranieri, ele também traz o Carrillo, né? A formação que estava funcionando tinha Martínez mais atrás e o Bidon alinhado com o Carrillo, não era isso? Era. Ele pode jogar assim também. Ainda pode ter também essa... Pode. Acho que as opções são essas, né? E ele treinou assim, né? Tanto com o Bidon. Uma outra opção seria colocar o Thales Magno na vaga do Carrillo. Eu acho que ele não vai fazer isso. Acho que ele vai deixar guardado e talvez... É uma possível alteração no segundo tempo. Agora, são várias coisas que a gente tem que se atentar para esse jogo. Além do resultado, né, o Corinthians precisa fazer uma partida perfeita, que é o que ainda não aconteceu esse ano. Né? Não pode tomar gols, tem que vencer por goleada. Né? E alguns jogadores não estão 100%. O próprio Yuri Alberto, ele está sentindo dor. Né? Ele sofreu uma entrada dura no jogo no final de semana contra o Santos e do Zé Ivaldo. Ele... Não teve nenhuma lesão constatada no tornozelo, né? Tá fazendo muita fisioterapia, muito gelo, mas vai jogar com dor. Então já é um jogador que não está 100% para esse jogo. O Carrillo e o próprio José Martínez também têm reclamado de alguns desconfortos. O próprio Ranieri voltou até antes do tempo por uma questão de necessidade mesmo, né? Porque o jogo era importante. Enfim, teve uma recuperação adiantada. Então todos esses jogadores, existe uma observação a mais, além do Garro. Existe uma esperança do Ramon de utilizar o Garro, então ele vai fazer um teste ainda hoje, né, momentos antes da partida, para saber se ele de fato não tem condição, porque como não tem o Coronado, como a Dedê já destacou aqui, ele não tem ninguém para essa posição. O que ele faria, né, na realidade, se ele utilizar o Romero, como a gente já viu algumas vezes? Não vai ser a primeira vez que ele joga sem o Garro e sem o Coronado. Ele vai deixar o Depay mais nessa função de armador e o Romero encostado no Yuri Alberto. Então essa é a opção que ele tem para hoje. Não é o ideal, mas é o que se desenha. Além de tudo isso, pouco tempo de descanso, pouco tempo de preparação, como a Dedê já destacou, né? O Corinthians jogou a decisão ali, semifinal do Campeonato Paulista, e agora tem uma outra decisão. E o jogo de hoje define o calendário do Corinthians. Se o Corinthians segue, vai para a fase de grupos da Libertadores ou vai se contentar com a Sul-Americana. Então é um jogo muito importante, difícil, né? Vai ser pegado. O Barcelona poupou todo mundo, tomou até uma goleada no campeonato para ter 100%, não quer dar sopa para o azar no jogo de hoje de jeito nenhum, então vai pegar um time descansado e no final de semana tem o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. E entre os grandes de São Paulo, o Corinthians é o que vive o maior jejum de títulos. Né? O último título do Corinthians foi exatamente um Campeonato Paulista em 2019. Então tem muita coisa para o Ramon avaliar. O que é mais importante nesse momento? Vai com força máxima possível nesse jogo de quarta-feira, mesmo com alguns jogadores não estando 100% fisicamente, sendo que é uma missão muito difícil, ou preserva alguns para ir com força máxima nesse primeiro jogo contra o Palmeiras, lembrando que o segundo jogo é só depois da data FIFA. Então tem essa série de ponderações. Eu acredito que ele vai colocar força máxima, mesmo sabendo que tem o jogo do final de semana contra o Palmeiras, mas a própria torcida, Barreto, coloca em dúvida esse momento, né? Porque você pode perder alguns jogadores por lesão, né? Que já não estão 100%. Então é uma decisão bem difícil. A Dedê já destacou que o Garro vem lidando com essas dores, então já não é uma novidade. Ele perdeu o começo do Campeonato Paulista por conta dessas dores também. Mas é para uma missão bem difícil que o Corinthians tem para essa noite. Pois é, então é isso aí, corintianada. Existe a possibilidade do Rodrigo Garro ainda ir para o jogo, vai ser feito aí um último teste, né, com o Rodrigo Garro. Vamos ver aí o que vai dar. Mas se for jogar agora, o Redação Sport TV, ele esclareceu um pouco melhor, né, a questão. Apesar de entrar o
o Romero vai jogar na posição dele. Então o Memphis Depay vai recuar um pouquinho para fazer a função da armação, assim como eu havia dito no comentário anterior, né, reagindo aí, né, ao Globo Esporte. Então, bacana se acontecer isso aí, ok. E o Bidu na esquerda, melhor coisa que ele vai fazer, né? Nada de Hugo, não tem que jogar defensivo não, tem que deixar o Bidu ali, colocar uma proteção melhor ali, porque o Bidu é mais ofensivo do que o Hugo é mais defensivo. E quando se for para sair com o Bidu, é muito melhor do que o Hugo, né? Ele pode cavar uma falta, ele pode aí cavar um cartãozinho, uma expulsão, e isso vai ser muito bom para o Corinthians. Então vamos continuar aí torcendo, fiel, que se tiver com essa mentalidade aí, pra frente vai dar tudo certo, né? Vai juntar com a nossa fé, a nossa torcida aí e vai dar certo, ok? Vamos reagir aqui agora ao Samir Carvalho do Café do Setorista. Hoje saiu uma matéria no UOL, que é da Lívia. Ela diz o seguinte aqui, tá? Uma informação dela. Na manhã do último domingo, o joelho do atleta apresentou inchaço. Então, assim, o Garro voltou a sentir dores no joelho e na manhã do domingo, o joelho dele apresentou um inchaço. O Garro precisou de uma infiltração para atuar na semifinal do Campeonato Paulista, tá? A gente sabe o que é a infiltração, né? Um procedimento que, né, injeta ali medicamentos diretamente na articulação, né? E o camisa 8, diferente do Neymar Pipoca, tomou uma injeção, né, uma infiltração no local e foi para o jogo. E isso que ela está falando aqui só vem corroborar aquilo que eu já venho falando para vocês com exclusividade há algum tempo. Rodrigo Garro tem uma lesão crônica. E uma lesão crônica é assim. O jogador uma hora pode sentir muita dor e não jogar, ou o jogador pode tomar uma infiltração, sentir pouca dor e jogar, ou um dia ou outro não está com dor. Então o Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho. Isso é fato, né? O Corinthians, inclusive, divulgou que ele tem uma tendinopatia patelar no joelho direito. Então o Rodrigo Garro, segundo, tá, o que já até divulgou o Corinthians, o Garro, ele passou por isso no ano passado. Só que no ano passado isso foi escondido. Esse ano está mais evidente, até porque o Corinthians revelou isso, né, no início do ano, a lesão. O Garro, ele deve ir para o sacrifício nos 2 jogos contra Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. Assim, lesão crônica, eu expliquei isso na hora no almoço. O Kaká, por exemplo, ele viveu a carreira dele toda com uma lesão crônica no pubis. Encerrou a carreira até mais cedo, magrinho, em forma. Se você olhar o Kaká, você fala, poxa, que dava para jogar mais alguns anos ainda. Só que essas lesões, elas acabam, enfim, reduzindo, né, o tempo de carreira dos atletas. E eles vão jogando algumas vezes no sacrifício. Isso não... Tomar infiltração não é bom, é um recurso para o cara estar em campo. Eu acho que isso explica também essa injeção que ele tomou no domingo de manhã, ou melhor, o inchaço que apareceu no domingo de manhã, a injeção que ele tomou à tarde para jogar. Eu acho que explica a atuação dele, porque no primeiro tempo o Garro esteve muito apagado. Eu acho que isso, né, tem começado a interferir no desempenho do Garro. Não sei se agora a gente sabe, né? Porque assim, o Garro ele teve no ano passado, umas 5 rodadas, um futebol muito apagado. Cara, e ele é bom, ele é muito bom jogador. Será que nesses 5 jogos de 2024, que a gente fez críticas ao Garro aqui, eu lembro o jogo contra o São Paulo em Brasília, aquela sequência ali, será que o Garro não estava sentindo mais dores do que o normal? Porque chega a informação que o joelho dele inchou na manhã de domingo, ele tomou uma infiltração para jogar, e a informação casa com o fato do Garro não ter feito um bom primeiro tempo, e depois no segundo tempo ele acaba fazendo um gol decisivo. Mas se você for olhar o contexto, o Garro não fez uma grande partida. O Garro fez um bom segundo tempo que teve o gol, né? A falta e o gol. Então ajudou bastante. E claro, foi decisivo, porque ele é decisivo. Mas enfim, agora tem uma questão a
uma questão importante que eu pergunto para você. Você colocaria o Garro amanhã? Ou você acharia melhor poupar amanhã e guardar e preservar o Garro para estar em melhor condição contra o Palmeiras? Porque se o Garro jogar contra o Barcelona e contra o Palmeiras, ele não vai estar 100% nem contra o Barcelona nem contra o Palmeiras. Só que tem outro lado também, né? Se você poupa o Garro nesse jogo contra o Barcelona, você está mandando um recado, né, para todos que você desistiu, que você não acredita mais na classificação. Ou eu estou exagerando. Ah, não, vai pôr o Romero, a escalação. Isso não quer dizer que está largando mão. Cara, é Libertadores, velho. Você joga um brasileiro inteiro por alguns objetivos ali. Quais são os maiores objetivos no Campeonato Brasileiro? O título e, em segundo, a Libertadores. Repito, só que são 20 clubes. Um só vai ser campeão. Objetivos de você disputar um Campeonato Brasileiro: você chegar a um título e você se classificar a Libertadores. E aí você se classifica para a Libertadores e de repente você vai abrir mão? É complicado. É complicado. Como eu acredito na virada, não estou dizendo que vai virar, estou dizendo que eu acredito. Eu acho que não tem problema nenhum em você ter esse tipo de informação. Você não precisa cravar se vai passar ou não. Eu tô falando, né, que eu acredito porque eu conheço a história do Corinthians. Então, eu iria com o Garro amanhã mesmo com uma infiltração, uma injeçãozinha, e vamos para cima, Garro. Vamos para cima. Entendeu? Diferente do Neymar, o Garro não é pipoca, né? Diferente do Neymar, ele vai para o jogo. Não adianta querer ficar passando pano pro Neymar. Neymar é pipoqueiro, dos grandes jogadores que o futebol teve, ele é o mais pipoca. De todos. Entendeu? Você pega os grandes jogadores do futebol brasileiro, Neymar é o mais pipoca, então não adianta chorar quem é Neymar Zete. Você é tão pipoca quanto o Neymar, porque para gostar de Neymar, amigo, tem que ser muito bobo. Verdade. Entendeu? Um cara que é um Denilson melhorado. Não é um cara competitivo, entendeu? É um cara que largou mão há muito tempo. O Garro não. O Garro, ele é um cara que tem apetite, meu irmão. Entendeu? O Coronado continua lesionado. Caso o Garro não jogue, teria que jogar o Romero. Então eu iria de Rodrigo Garro com certeza. Você tem duas opiniões que podem ser dadas em relação a esse assunto. O Garro tem uma lesão crônica e está passando pelo processo de dores que a lesão traz. Ou você poupa o Garro para jogar contra o Palmeiras e não acredita na virada amanhã, ou você vai para o sacrifício. Minha opinião, tem que ir para o sacrifício nos dois jogos. Depois descansa. Não vai ter data FIFA aí? Não vai ter data FIFA aí? Correto. Então, vai descansa 10 dias. Entendeu? Descansa, mete gelo, 10 dias. 10 dias de gelo. Entendeu? Então tá bom. Ele não vai para a seleção argentina mesmo? Minha opinião, tá? Minha opinião. Ah, mas pô, a saúde do jogador, você não é médico. Eu não sou médico mesmo, por isso que eu tô falando, tô dando minha opinião. Para mim, meu irmão, nessas horas você tem que ver quem é quem. E eu acho que tem que ir com os dois, sabe? Né? Se o cara fez um péssimo primeiro tempo, o jogo tá 0-0, vai ter que fazer 3 gols no segundo, beleza, tira, põe o Romero, já prepara o cara para domingo. Terminou o primeiro tempo 0-0, 1-1, empatado. Tem que fazer 3 gols no segundo tempo, tira o Garro. Aí já poupa ele tira ele no intervalo, poupa ele pro jogo contra o Palmeiras. Meu irmão, só que se o Corinthians fizer 1-0 no primeiro tempo ou 2-0, que não é impossível, você acha que o Corinthians não pode fazer 2-0 no time no primeiro tempo? É totalmente possível a virada. Entendeu? Não tô falando que é fácil, tô falando que é possível. Então eu tenho que ir com o Garro. Se o primeiro tempo terminar 1-0 o Corinthians, tem que deixar o Garro em campo. Sacrifício até o final. É isso aí, galera. Eu também penso igualzinho o Samir Carvalho. E a minha reação ao vídeo dele é essa daí. Vamos de Garro, sacrifica aí, vai ter data FIFA, depois se recupera o jogador. É lógico que se o jogador começar a sentir muito e defasar a parte técnica e começar a prejudicar o esquema de jogo do Corinthians, tem que ser sacado. Aí vamos de Romero. Mas o Garro em campo é uma chance de você pegar uma bola de fora da área, principalmente nesse jogo que o Barcelona de Guayaquil é certeza vai vir com aquela linha atrás ali, ó, de 5 zagueiros.
né, e vai deixar a beirada da área um pouco mais aberta. E aí é a hora de chegar jogador que vem de fora e chuta bem, como o Martínez com aquele golaço que ele fez, né, chutando de fora da área, vai estar chegando ali. O Cantídio não tem tanta técnica nisso, mas vai que ele acerta aí um bom chute também, né, e o Garro chegando. Então tem 3 possibilidades, meio, direita e esquerda, para poder chegar chutando de fora da área aí, né? Numa dessa também pode tentar uma infiltração aí para o Bidu, né? Ou então para o Mateuzinho mais para cruzar, né? O Bidu já pode chegar chutando. Então assim, eu me iria também de Rodrigo Garro com toda certeza nos 2 jogos, até mesmo porque o jogo contra o Palmeiras é o primeiro jogo da final, então dá para você, né, dar uma poupada nele aí, no segundo jogo ele vem pronto aí já para arrebentar aí, né? E a gente conseguir sair com essa vitória. Hoje é tudo ou nada, hoje é sangue no olho, tapa na orelha, é o jogo da vida, né? E como o Corinthians não é brincadeira, como nós cantamos na nossa torcida, então vamos para cima e vamos assustar esses caras aí, levar a classificação, porque Corinthians é muito maior, Corinthians é Corinthians, tá bom? É isso aí, galera, fiquem aí, né, vocês ficaram aí com essa reação, com esses vídeos aí, peço que se inscrevam no canal, deixa o like aí para fortalecer o canal, ok? E ative o sininho das notificações para quando chegar novos vídeos você ser notificado aí, né, e assistir aí no seu computador, no seu notebook, no seu smartphone, ok, meus queridos? Então fiquem todos aí com Deus, né, vamos torcer aí, se preparar para esse jogo de noite aí, logo mais a gente vai aí torcer pro nosso timão para sair campeão. Eu já falei para vocês, é 5-0 hoje, 5 pro Corinthians hoje e 0 para o Barcelona de Guayaquil, ok? Às 9 da noite estamos todos juntos aí torcendo, né? E é isso aí, React Timão trazendo notícia para você, e vai Corinthians, e até o próximo vídeo.